Eu não espero que você sinta pena de mim. Na verdade, se você sentir qualquer coisa próxima de empatia, eu falhei em te avisar sobre o que eu me tornei. A verdade é que mesmo hoje, anos depois de queimar os últimos pergaminhos e clamar por uma misericórdia que eu não merecia, eu ainda sinto o peso de olhos que não pertencem a este mundo. Às vezes, o reflexo na tela da TV desligada não é o meu. E o cheiro de terra molhada com algo metálico, como sangue velho, surge no meio da sala sem explicação. Eu saí de lá, mas eles nunca pararam de me observar. Eles estão esperando um deslize, uma dúvida, ou talvez eles só estejam esperando você terminar de ouvir isso. Meu nome é Marcos, hoje tenho 52 anos, mas a história que vou te contar aconteceu quando eu tinha 30 e poucos, em uma pequena cidade no interior de Minas. Eu era um homem comum, desses que você cruza na padaria e nem nota. Trabalhava como representante comercial, passava o dia na estrada ouvindo rádio e voltava para casa exausto para ver minha esposa, a Eliane, e nosso filho, o pequeno Léo, que na época tinha só 6 anos. Nossa vida era pautada pelo som do portão de ferro rangendo e o cheiro de café passado no final da tarde. Mas a normalidade é uma camada de gelo muito fina. Em 2008, o gelo quebrou. A empresa onde eu trabalhava faliu. As dívidas do financiamento da casa começaram a empilhar. E para piorar, o Léo começou a apresentar um quadro de asma severa que as bombinhas comuns não resolviam. Eu via meu filho lutando por ar à noite, o peito dele assobiando como uma chaleira velha, e me sentia um lixo. Um homem que não consegue prover nem o ar que o próprio filho respira é um homem perigoso para si mesmo. Eu estava desesperado, e o desespero é o melhor convite que as sombras podem receber. Antes de eu te contar como o Sr. Antunes entrou na minha vida e mudou tudo, eu preciso que você faça algo por mim. Relatos como este atraem uma energia muito densa e eu me sinto mais seguro sabendo quem está do outro lado dessa tela. Se você quer que essa história continue e quer fortalecer esse círculo de proteção que estamos tentando manter aqui, deixe seu like agora e se inscreva no canal. É sério. Comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo isso. Eu preciso saber até onde essa frequência está chegando por uma questão de segurança. Não brinquem com o que não conhecem. O Sr. Antunes era nosso vizinho de muro há 2 anos. Um aposentado da ferrovia, sempre de chapéu de palha, cuidando de suas orquídeas. Ele era o tipo de homem que todos respeitavam. Dava conselhos sobre plantas e política, mas tinha um olhar que parecia atravessar a gente. Certa tarde, enquanto eu fumava um cigarro no quintal, chorando escondido pela saúde do meu filho, ele me chamou no muro. Ele não disse, eu posso te ajudar com magia. Ele apenas disse, Marcos, a natureza tem remédios que a farmácia desconhece. E a sorte é uma porta que a gente só precisa saber bater do jeito certo. Ele me convidou para entrar. A casa dele era impecável, mas excessivamente fria para o calor que fazia lá fora. Não havia imagens de santos, nem velas pretas, nada de clichê. Apenas um cheiro persistente de arruda e algo que lembrava couro queimado. Ele me serviu um licor amargo e disse que sabia da minha situação. Disse que meu filho não tinha uma doença, mas uma obstrução de destino. E que, se eu estivesse disposto a fazer uma pequena logística de troca, o ar voltaria para os pulmões dele e o dinheiro voltaria para o meu bolso. O primeiro ritual não teve nada de cinematográfico. E foi isso que o tornou tão real e assustador. O Sr. Antunes me deu uma lista. Eu tive que comprar 7 quilos de sal grosso, uma peça de fígado bovino fresco, ainda sangrando no plástico, e 3 metros de uma fita de cetim vermelha que deveria ter sido passada no pescoço de um animal vivo. Ele não explicou como eu conseguiria isso, mas eu consegui em um abatedouro local, subornando um funcionário.
A sensação de segurar aquela fita úmida e quente foi o meu primeiro passo no abismo. Às 3 da manhã de uma terça-feira, fomos até uma encruzilhada de terra batida atrás do cemitério municipal. O vento soprava estranhamente quente, trazendo um cheiro de podridão que não parecia vir dos túmulos, mas do próprio chão. Sob as instruções dele, cavei um buraco circular. Minhas mãos tremiam, o suor escorria pelos olhos ardendo. Tive que embrulhar o fígado na fita vermelha enquanto repetia frases em um dialeto que eu não reconhecia, mas que faziam minha garganta vibrar de um jeito doloroso. Quando joguei o sal por cima, o barulho não foi de cristais batendo na carne. Foi um chiado, como se algo estivesse fritando. "Não olhe para trás", Antunes sibilou. O tom de voz dele tinha mudado. Não era mais o vizinho gentil, era algo autoritário, frio como o mármore. Cheguei em casa trêmulo. O silêncio na residência era absoluto. Entrei no quarto do Léo e pela primeira vez em meses não ouvi o chiado. Ele dormia profundamente, a respiração rítmica, o rosto corado. Fiquei paralisado na porta. Funcionou. Eu senti uma onda de alívio tão forte que quase caí de joelhos. Mas, quando fui lavar as mãos no banheiro, o horror começou a se infiltrar nos detalhes. A água da torneira saiu marrom por alguns segundos antes de limpar. O espelho estava embaçado, mesmo sem ninguém ter tomado banho. E alguém tinha desenhado um pequeno círculo no vapor. E o cheiro. O cheiro do fígado cru e daquela fita úmida não saía das minhas mãos, por mais que eu usasse sabão e água sanitária. Eu esfregava até a pele ficar em carne viva, mas o odor metálico e orgânico estava impregnado nos meus poros. Naquela manhã, recebi uma ligação de uma empresa de logística me oferecendo uma vaga de gerência com o triplo do meu salário anterior. O sucesso tinha chegado. O alívio era real. Mas quando olhei pela janela do meu escritório improvisado em casa, vi o Sr. Antunes no quintal dele. Ele não estava cuidando das flores. Ele estava parado, olhando fixamente para a minha janela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ele acenou com a cabeça, um gesto lento, como quem confere uma propriedade que acaba de adquirir. Eu tinha conseguido o que queria, mas o ar da minha casa agora parecia mais pesado, como se cada respiração que meu filho dava fosse emprestada de algo que mais cedo ou mais tarde viria cobrar os juros. O dinheiro era real. As notas de R$ 100 eram novas, tinham aquele cheiro de papel e tinta que vicia e elas preenchiam os buracos que o desespero tinha cavado. A saúde do Léo também era real. Ele corria pelo quintal, as bochechas coradas, sem um único chiado nos pulmões. Mas o preço não era pago em moeda corrente. Ele era debitado em sanidade e em algo que eu só posso descrever como a decomposição da alma. O Sr. Antunes passou a frequentar minha casa com a liberdade de um proprietário. Ele não batia, apenas aparecia na cozinha, sentava-se e esperava o café que Eliane servia com uma reverência que me dava náuseas. Ela o via como o anjo que indicou os remédios naturais e o emprego. Eu o via como o carcereiro. Logo, as orientações simples se tornaram tarefas de uma logística degradante. Ele me entregou uma caixa de madeira escura e disse que, para manter o fluxo da minha nova vida, eu precisava alimentar o fundamento. A primeira tarefa dessa fase me levou a um lixão industrial nos limites da cidade às 2 da manhã. Eu tive que coletar o que ele chamava de matéria morta que ainda pulsa. O objetivo era encontrar animais que tivessem morrido de forma violenta nas últimas horas. A sensação de revirar detritos e carniça sob a luz de uma lanterna fraca, com o cheiro de chorume e metano invadindo meus pulmões, era apenas o começo. Tive que retirar partes específicas daqueles corpos com uma faca de osso que Antunes me deu.
e colocá-las em potes de barro, preenchidos com mel e o meu próprio sangue, tirado com uma agulha de costura das pontas dos meus dedos. Ao realizar aquilo, a minha moral gritava, mas a lógica do sucesso abafava o grito. É pelo Léo, eu pensava. É para não voltarmos para a miséria. Eu repetia, enquanto sentia a viscosidade daquela mistura escorrer pelos meus braços. O impacto visual era de um true crime. Eu parecia um psicopata, mas no meu íntimo eu me convencia de que era apenas um pai de família, fazendo um sacrifício necessário. Mas as entidades que o Sr. Antunes servia não se contentavam com o que eu fazia fora de casa. Elas queriam entrar. Começou com o cheiro. Eliane passou a limpar a casa 3 vezes ao dia com desinfetantes fortes, mas nada vencia o odor de carne esquecida ao sol que parecia emanar das paredes. Depois veio a alteração no Léo. Meu filho, antes doce, começou a ter surtos de isolamento. Eu o encontrava no canto do quarto, sussurrando para a parede, desenhando formas geométricas pretas nos seus cadernos de escola. Quando eu perguntava o que era aquilo, ele me olhava com olhos que pareciam mais velhos que os meus e dizia: "O amigo do Sr. Antunes diz que o senhor prometeu o quarto." Uma noite, enquanto eu tentava dormir, senti um peso insuportável sobre o meu peito. Não era um sonho. Eu estava acordado, mas não conseguia mover um músculo. O ar do quarto ficou tão gelado que eu via o vapor da minha própria respiração. Pelo canto do olho, vi uma silhueta alta, excessivamente magra, curvada sobre a cama da minha esposa. Ela gemia em um sono inquieto, como se estivesse sendo sufocada por pesadelos. Você já sentiu isso? Aquele arrepio súbito que sobe, pela espinha sem motivo aparente ou a certeza absoluta de que há algo te observando pelo canto do olho enquanto você está sozinho no escuro. Se você já sentiu essa presença, entenda que isso não é sua imaginação. É um aviso. Para não deixar que o que aconteceu comigo aconteça com você, eu peço que se inscreva agora e deixe seu like. Considere isso um voto de coragem. É a sua forma de dizer que você não vai abrir as portas para o que eu deixei entrar. O isolamento se tornou o meu único companheiro. Eu não podia contar para Eliane que a nossa prosperidade estava cimentada com restos mortais e pactos noturnos. Eu olhava para ela no jantar e sentia um abismo de quilômetros de profundidade nos separando. Eu era um estrangeiro na minha própria família. Só o Sr. Antunes me entendia. Quando eu ia à casa dele, exausto e à beira de um colapso, ele apenas sorria e dizia: "O poder exige exclusividade, Marcos. Você não pertence mais a eles. Você pertence ao caminho." A racionalização começou a falhar quando as tarefas deixaram de ser sobre objetos e animais e passaram a ser sobre pessoas. Antunes me disse que um nó precisava ser desfeito na vida de um antigo desafeto dele. Um homem que, segundo ele, era ruim e merecia uma lição. A tarefa era simples na teoria, mas devastadora na prática. Eu tive que obter uma peça de roupa íntima da filha pequena desse homem e um cacho de seu cabelo. Passei dias vigiando a casa daquela família. Eu me sentia um predador, um monstro. Quando finalmente consegui os itens, entrando na casa enquanto eles estavam na igreja, a sensação de violação foi pior do que qualquer ritual no lixão. Entregar aquilo para Antunes foi como entregar a minha própria humanidade em uma bandeja. Mas o pior ainda estava por vir. O ponto de não retorno aconteceu em uma sexta-feira de lua minguante. Antunes me chamou em seu porão, um lugar que eu nunca tinha visitado. O ambiente era saturado de um cheiro de enxofre e ozônio. No centro, havia um altar, improvisado, com fotos da minha própria família. Ele me entregou um punhal de metal escuro, sem brilho, e um frasco contendo um líquido negro e denso. "O ciclo de proteção do seu filho está expirando", ele disse, com uma voz que parecia vir de dentro de uma tumba.
Para renovar, o preço subiu. Você não vai matar ninguém, Marcos. Ainda não. Mas hoje você vai marcar o que é seu para que eles saibam quem colher. Ele me ordenou que eu voltasse para casa, e enquanto minha esposa dormia, eu deveria usar aquele punhal para fazer um pequeno corte na sola dos pés dela e do Léo, recolhendo o sangue no frasco negro. Ele explicou que era um selo de posse, uma forma de garantir que as entidades continuassem protegendo a casa. Eu entrei no quarto do meu filho com o punhal na mão. O silêncio da casa era opressor, como se o próprio ar estivesse prendendo a respiração. A luz do luar batia no rosto inocente do Léo. Meus pés pesavam como chumbo. A culpa era um parasita que devorava minhas entranhas, e o segredo era um peso nos meus pulmões que me impedia de gritar. Eu fiz o que ele mandou. O leve corte, o pequeno gemido de dor que eles soltaram no sono, o sangue quente escorrendo para o frasco. No momento em que fechei a tampa, um estrondo ecoou no sótão da casa. Não foi um barulho de algo caindo, foi um grito humano, agudo e gutural, que pareceu vibrar dentro dos meus próprios ossos. Naquela noite, eu entendi. Eu não estava comprando proteção, eu estava temperando a carne. Eu tinha marcado as pessoas que eu mais amava no mundo com o sinal do matadouro. O Sr. Antunes não era mais meu mentor. Ele era o açougueiro e eu era o assistente que entregava as facas. Ali, no escuro do quarto do meu filho, cercado pelo cheiro de ferro e medo, eu percebi que não havia mais volta. Eu tinha vendido a alma deles em parcelas e a última prestação tinha acabado de vencer. O frasco com o sangue do meu filho pesava no meu bolso como se fosse feito de chumbo radioativo. Eu estava parado no corredor, o punhal ainda sujo na mão, e o grito que veio do sótão não parava de ecoar na minha mente. Mas o que me quebrou não foi o barulho, foi o silêncio que veio depois. Um silêncio denso, sólido, que parecia sugar todo o oxigênio do corredor. Eu olhei para o Léo, dormindo com aquele corte minúsculo no pé, e uma clareza violenta me atingiu. Eu era o monstro, não era o Antunes, era eu. Eu tinha permitido que o mal se sentasse à mesa com a minha família porque eu tive medo de ser pobre. Corri para a casa do Antunes. Eu não bati. Arrombei a porta dos fundos com o ombro. Ele estava na cozinha, calmamente tomando o mesmo licor amargo, mas não havia luz acesa. Apenas o brilho da lua refletindo nos azulejos brancos. Eu não vou mais fazer isso, eu gritei, a voz falhando, jogando o frasco de sangue no chão. O vidro não quebrou. Ele quicou no piso como se fosse borracha. Acabou, Antunes. Pega tudo de volta. O emprego, o dinheiro, a saúde. Eu não quero mais nada. Deixa a minha família em paz. Antunes não se moveu. O silêncio se prolongou por 10, 20 segundos. Então ele começou a rir. Mas não era a risada de um velho. Era um som seco, como se folhas mortas estivessem sendo esmagadas dentro de um peito oco. Deixar em paz? A voz dele mudou. Ela não saía mais da boca. Parecia emanar das paredes, do chão, das sombras atrás da geladeira. Marcos, você não é um cliente. Você é um fiador. E o fiador paga com o que tem de mais valioso quando o devedor foge. Ele se levantou. A silhueta dele começou a se distorcer. O homem de chapéu de palha sumiu. Sob a luz pálida, eu vi os ombros dele subirem, as juntas dos braços estalarem, com um som de galhos secos se partindo. A pele do rosto parecia fina demais, esticada sobre um crânio que não era humano. Os olhos, antes castanhos e cansados, agora eram apenas fendas de uma escuridão absoluta, sem pupila, sem brilho. Ele deu um passo em minha direção, e o chão sob seus pés escureceu, como se a madeira estivesse apodrecendo instantaneamente. Eu nunca estive lidando com um homem. Eu estava lidando com uma casca ocupada por algo que tinha fome de séculos. Saí em disparada. O medo era um motor ácido no meu estômago. Atravessei o quintal e entrei na minha casa, trancando a porta de ferro.
Mas a minha casa não era mais minha. O que eu vi naquela noite mudou minha visão sobre o mundo para sempre. Eu entendi que o inferno não é um lugar para onde você vai depois de morrer. É um estado de frequência que você pode convidar para dentro da sua sala. Se você, ouvindo isso agora, sente o ar ao seu redor ficando pesado, se sente um frio estranho na nuca, ou se as luzes do seu quarto parecem estar perdendo a força, não ignore. Deixe agora um amém ou uma palavra de proteção nos comentários. Inscreva-se neste canal agora. É a sua forma de declarar que você não pertence às sombras. O desfecho dessa libertação é um aviso para a sua vida. A sala estava distorcida. O teto parecia mais baixo, pressionando minha cabeça. As paredes suavam um líquido escuro que cheirava a ferro e bile. Tentei subir as escadas, mas os degraus pareciam se alongar, transformando a subida em um pesadelo infinito. Eliane! Léo! Eu gritava, mas a minha voz morria no ar pesado. Entrei no quarto do meu filho. A cama dele estava vazia. O lençol estava revirado e havia marcas de mãos pretas como fuligem subindo pela parede em direção ao teto. No meu quarto, Eliane estava de pé, de costas para a porta. Ela tremia violentamente. Eliane, corre! Precisamos sair daqui! Peguei no braço dela. Quando ela se virou, meu coração parou. Os olhos dela estavam revirados, mostrando apenas o branco, e a boca estava aberta em um ângulo impossível. Dela saiu a voz do Antunes, mas em um tom gutural que fez meus dentes vibrarem. O selo foi posto, Marcos. O sangue está no frasco, a carne está marcada, as sombras no canto do quarto se desprenderam das paredes. Elas não eram apenas ausência de luz, eram massas físicas, densas, que se arrastavam pelo chão como fumaça sólida. Uma delas agarrou meu tornozelo. O frio era tão intenso que parecia queimar. Eu caí, batendo o rosto no chão, sentindo o gosto metálico do meu próprio sangue. A casa começou a estalar. O som era de uma estrutura sendo esmagada por mãos gigantescas. As portas de todos os cômodos bateram simultaneamente, trancados. O ar tornou-se irrespirável, saturado com o cheiro de ozônio e carne podre. Eu ouvi o choro do Léo vindo de dentro das paredes. Não era um choro de criança, era um lamento de alma perdida. Eu percebi, sob o peso daquela opressão, que o sucesso que eu exibia lá fora, o carro novo na garagem, a conta bancária cheia, era a corrente que me prendia àquele abismo. Cada centavo era um elo. Eu precisava destruir o que construí. Arrastei-me até o escritório, onde guardava os documentos da empresa, o dinheiro em espécie e os contratos que Antunes me ajudou a fechar. As sombras subiam pelas minhas pernas, pesadas como chumbo, tentando me imobilizar. Minha visão estava ficando turva pela falta de oxigênio. Encontrei o isqueiro no bolso. Peguei a pilha de notas de R$ 100 e os contratos que garantiam minha vida de luxo. Eu renuncio! Gritei com o pouco ar que me restava. Eu renuncio a tudo! Risquei o isqueiro. A chama parecia pequena e insignificante diante daquela escuridão voraz. Mas quando o fogo atingiu o primeiro contrato, a casa soltou um rugido. Não foi o vento, foi um grito de dor espiritual. As sombras recuaram por um segundo. O fogo não queimava como um incêndio comum. As chamas eram azuladas, consumindo o papel com uma velocidade sobrenatural. Peguei o frasco de sangue que, milagrosamente, eu tinha recolhido do chão da casa do Antunes na fuga e joguei-o no centro do fogo que começava a consumir minha mesa de carvalho. O vidro finalmente estourou. Um clarão branco cegou meus olhos. Senti um impacto no peito que me jogou contra a parede. Por um instante, o som desapareceu. O frio desapareceu. O cheiro de podridão foi substituído por um cheiro de queimado purificador. Abri os olhos e a sala estava em chamas. O fogo real, quente e destruidor, estava consumindo a cortina e os móveis.
Mas as sombras tinham sumido, a pressão no ar tinha cedido. Eu tinha alguns minutos antes que a casa inteira viesse abaixo. Corri pelo corredor, que agora voltara ao tamanho normal. Encontrei Léo encolhido no chão do banheiro, em choque, mas vivo. Peguei-o no colo. Eliane estava caída no corredor, desacordada. Eu a puxei pelos braços, arrastando-a em direção à saída, enquanto as vigas do teto começavam a ceder, estalando como tiros. Saímos para o quintal no momento em que a varanda desabou. Eu caí na grama, ofegante, abraçado ao meu filho e à minha esposa. Olhei para a casa ao lado. A casa do Sr. Antunes estava completamente escura. Não havia fogo lá, mas na janela do andar de cima eu vi a silhueta. Ele não estava mais se escondendo. A criatura alta e esguia estava parada, observando minha casa queimar. Ela não parecia brava, parecia satisfeita. Eu tinha destruído minha vida material para salvar as almas da minha família, mas eu sabia, enquanto as sirenes dos bombeiros ecoavam ao longe, que aquela não era a última vez que eu sentiria aquele frio. O pacto foi quebrado, mas o cobrador nunca esquece um rosto que lhe deveu tanto. A fumaça preta que subia dos restos da minha casa era o hálito de um cadáver. Eu não sentia vitória. Eu sentia um vazio que parecia ter substituído minha coluna vertebral. Eliane e Léo sobreviveram, mas o que restou de nós não era mais a família que tomava café rindo aos domingos. Quando a assistência social e os bombeiros se afastaram, sobrou apenas o silêncio e a consciência de que eu havia arrancado minha alma para não entregá-la por inteiro. A libertação não veio como um raio de luz num estalar de dedos. Foi uma agonia que durou meses. Fomos acolhidos por uma pequena igreja protestante na periferia da cidade vizinha. O pastor, um homem de mãos grossas e olhos que pareciam ter visto o inferno de perto, não me tratou como vítima. Ele me tratou como um sobrevivente de um desastre nuclear espiritual. Durante semanas, no porão daquela igreja, eu senti cada fibra do meu ser esticada. Quando oravam por nós, eu não sentia paz. Eu sentia uma náusea que me fazia vomitar um líquido escuro, viscoso, que evaporava antes de tocar o chão. Era como se as sombras que o Sr. Antunes plantou em mim estivessem presas com ganchos nas minhas entranhas. Cada oração, cada clamor, era um puxão nesses ganchos. Eu saí de lá limpo, mas saí rasgado. Hoje, vivemos em um apartamento pequeno, longe de Minas, onde ninguém conhece nosso nome. Mas o preço da sobrevivência é uma conta que nunca para de chegar. Eliane nunca mais dormiu no escuro. Ela passa as noites olhando para a fresta da porta, segurando uma Bíblia com tanta força que os nós dos seus dedos estão permanentemente brancos. E o Léo, meu pequeno Léo, ele não tem mais asma, mas algo no brilho dos seus olhos se apagou. Às vezes, eu o encontro parado no corredor, olhando para o nada, sussurrando nomes que eu só li naqueles manuscritos que queimei. Nomes de entidades que não deveriam ser pronunciadas por lábios humanos. Quando ele me nota, ele sorri. Mas é um sorriso que não pertence a uma criança de 7 anos. É um sorriso de reconhecimento. A vida agora é um estado de vigilância constante. Mesmo no auge do verão, o nosso quarto permanece frio. Um frio que não vem do ar, mas de dentro das paredes. Eu sei que sou uma propriedade marcada. É como se eu tivesse sido leiloado e o comprador estivesse apenas esperando o momento certo para reivindicar o que sobrou do lote. O Sr. Antunes não apareceu mais, mas eu sinto a presença dele. Eu sinto o cheiro de arruda e couro queimado toda vez que a sorte parece sorrir para mim de novo. Eu rejeito cada promoção, cada oportunidade fácil. Eu aprendi que, no mundo deles, não existe presente, existe apenas isca. Mas eu preciso confessar algo que me tira o sono mais do que as sombras. Se você acha que o meu silêncio é o fim, você não entendeu nada. O que eu enfrentei não foi um evento isolado.
Enquanto eu tentava me reconstruir, descobri que existe um registro, outro relato postado aqui mesmo neste canal, que detalha o início exato dessa linhagem maldita. E caso que se conecta diretamente ao que aconteceu comigo, como se fôssemos todos peças de um mesmo tabuleiro que eles estão montando há décadas. Existe algo que eu vi, algo que deixei registrado em outro vídeo aqui no canal, que prova que isso está acontecendo com mais alguém agora. Talvez com alguém que você conhece. Se você tiver coragem de ver o que acontece quando a porta se abre por completo, assista ao relato que deixei no primeiro comentário fixado. Mas esteja avisado, depois de ouvir aquilo, não há mais volta. Você passará a ver os sinais em todos os lugares. Eu estou falando baixo agora porque, ao contar essa história para você, eu sinto que reativei a frequência. É como se eu tivesse acendido um sinalizador no escuro e eles são atraídos pela atenção. Enquanto eu falo, eu sinto o ar no meu quarto se tornando pesado de novo. E se eu sinto aqui, é muito provável que você esteja sentindo aí também. Olhe ao seu redor agora. A luz parece um pouco mais fraca do que estava há 10 minutos. Você sentiu aquele arrepio involuntário subindo pela sua nuca enquanto eu descrevia o olhar do meu filho? Eles se alimentam da curiosidade, do medo e, principalmente, da sua atenção. Ao ouvir este relato até o fim, você se tornou parte do círculo. Você agora é uma testemunha, e para eles, testemunhas são apenas convidados que ainda não entraram na casa. Eu quero te fazer uma pergunta, e eu preciso que você seja muito honesto comigo nos comentários. Que horas são exatamente agora, no momento em que a minha voz silencia nos seus ouvidos? Você já verificou se as janelas da sua casa estão realmente trancadas e a porta atrás de você, você tem certeza de que a trancou? Ou você apenas acha que trancou? Comenta aqui embaixo o horário atual e se você sentiu alguma mudança de temperatura ou algum som estranho no seu quarto enquanto ouvia isso. Eu preciso saber. Fique atento aos sinais. Eles nunca batem na porta. Eles esperam você esquecê-la aberta. Boa noite, se é que você vai conseguir dormir.